Sejam bem-vindos ao canal Underline Meu Jardim na Roça. E hoje, pessoal, quero mostrar para vocês as suculentas, né? Eu replantei elas há pouco tempo. Eu estava esperando elas ficarem mais bonitas para poder fazer esse vídeo. E hoje, né, eu resolvi gravar para vocês, mostrar algumas que ainda estão em desenvolvimento e outras que já estão bem adaptadas, bem bonitas e todas enraizadas. Eu não vou saber a ideia de todas elas, mas se você souber, você pode deixar aí também nos comentários para mim. E se você gosta de suculentas, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreva se não for inscrito e já deixa o seu joinha. É uma pena que hoje, né, para gravar o tempo não tá legal, mas o tempo tá fresquinho aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Underline. Eu moro aqui em Campos dos Goytacazes, fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, o frio sim tem feito bastante frio à noite, mas durante o dia às vezes sai o sol, depois ele se esconde, aí fica nublado, tá bom? Por isso que os vídeos não estão ficando com uma qualidade tão boa. E eu vou começando aqui por essa bacia grandona, né, que eu fiz de cimento. E olha só as Crassulas Capitella Campfire. É uma suculenta muito linda. Eu cultivo elas há bastante tempo e, e eu não tenho nenhuma dificuldade com essa suculenta. E outras que eu já perdi, né? Algumas eu tenho dificuldade até hoje, inclusive suculentas que são consideradas de fácil cultivo. Muitas vezes, no meu caso, não é tão fácil assim para cultivar. Mas olha só a beleza delas. Estão muito adaptadas. Essa bacia foi replantada há pouco tempo. Acredito que tem aí uns 2 meses. E elas já estão assim, gente, ó, bem bonitas. Eu coloquei elas no centro, né, do vaso. E em volta delas eu coloquei outras suculentas. Hoje eu vou mostrar as suculentas todas, tá, gente? Umas vão estar bonitas, outras nem tanto. A bacia, por exemplo, não está completa, mas tem várias mudinhas aqui, ó, escondidinhas. Algumas mudinhas já estão por baixo das outras, precisando, né, de retirar de lá e completar esses locais onde estão faltando. Essa aqui, ó, está ainda se adaptando, tá com as folhas um pouquinho escuras, mas essa suculenta tem essa característica de ter, gente, essas coisinhas assim na folha, tá? Ela não está com nenhum problema. Ela só está um pouquinho desidratada aqui as folhinhas, mas olha que linda que ela é. Essa é uma das que eu não me lembro agora a ID. Aqui também tem uns bebês, ó. Tem bebê aqui, gente, eu acho que tem até uma Lovely Rose ali no meio. Tem Milky Way, Sedum Adolphe, que eu gosto demais, paraguaiense. As Fantomes, porque eu perdi vários fantomes na última vez que choveu muito por aqui. Eu perdi, mas eu consegui salvar essas aqui. É uma suculenta lindíssima, belíssima, né? E eu não quero ficar sem. Então, quando eu vejo que não dá mais, eu corto elas, eu deixo elas cicatrizarem, tiro, né, da chuva e depois eu planto. Aí eu fiz isso com essas para poder salvar. Sedum bronze, maravilhoso, olha o colorido dele. Agora que tá frio à noite, né? Calor de dia, frio à noite. Elas vão ficando coloridas, vão ficando muito lindas. Aqui no meio tem até um Francesco Baldi, olha que coisa linda que ele tá. Essa aqui, gente, é uma suculenta maravilhosa. Também ela parece um pouco com aquela de lá. Porém, a de lá tem as folhinhas, como falei, com aquela característica de ter uns negocinho, mas essa aqui não tem muito, ó, ela tem bem menos. É um tom verde maravilhoso, costuma dar um pouquinho de fungo, mas para mim aqui ela tem sido de fácil cultivo. Não faz muda pela folha, somente pelo caule que eu consegui essas mudas. Era umazinha e eu fui cortando e tirando as mudinhas através do caule. Assim como a glauca, né? Ela dá bastante muda no caule ali.
mais paraguaiense. E essa aqui, se eu não me engano, não sei se é o Water Lily. Deixa nos comentários se você souber a ID dela. Eu tava com bastante dificuldade com ela, que ela tava na minha varandinha, num vaso menor. Só que ela tava secando muito as folhas. E aí aqui eu coloquei ela aqui junto com as outras e deu muito certo. Ela tá bem bonitinha, de vez em quando eu venho tirando essas folhas secas, né? Aqui também tem essa belezura, olha. Coisa rica, né? Linda demais. E aqui tem até uma híbrida uma pálida aqui no meio, ó. Coisa mais linda. E temessazinha aqui também, ó. Eu tenho uma lá no vasinho pequenininho, que ela tá bem estressadinha, muito colorida. Eu até deixei um vídeo aí nos shorts para vocês. Nem parece ser a mesma planta, né, gente? Agora vamos ver a outra bacia com suculenta, como é que está. Gente, isso aqui é um sonho realizado. Eu não conseguia cultivar Milky Way com facilidade. E até que assistindo os vídeos da minha amiga Lídia Costa, ela com aqueles arranjos maravilhosos com Milky Way. E aí foi passando as dicas, né? E aí eu fui aos poucos, né? Conseguindo fazer mudinhas. Às vezes eu ficava tão ansiosa que assim que a rosetinha ficava grandinha, eu já ia lá e cortava, mas às vezes o caule dela estava muito fino, o caule secava e então eu ficava só com aquela rosetinha. E aí, a partir de um tempo, eu parei de ficar podando sempre. E aí, quando ela começou a virar aquelas colônias, aí sim que eu comecei a tirar uma mudinha ou outra, sem mexer na planta mãe. Foi aí que eu consegui. Às vezes, pessoal, a suculenta é fácil de cultivar para algumas pessoas, mas para outras não. Então, o clima também interfere muito, né? O jeito da gente cuidar, a rega, né? A Milky Way, por exemplo, aqui ela gosta muito de rega. Se ficasse uns 2 dias sem regar, ela já fica toda murcha. Então, é uma suculenta belíssima. E era um sonho muito grande de ter uma baciada dela. E hoje eu tenho, gente. Estou tão feliz, emocionada até com essa beleza. Essas mudinhas foram plantadas bem pequenas, mudinha feita por folha. A maioria ali foi feita de folha, né? E também a poda que eu fiz de um outro vaso que eu tinha menor e reuni todas numa bacia só. Hoje eu já posso fazer mais mudinha, né? Porque elas estão se formando ali, juntando as colônias e agora a bacia já está praticamente coberta com Milky Way. Aqui também tem algumas no meio, é a Mayalen, mudinhas pequenininhas que vieram, né? Folhinhas que eu joguei aí e elas nasceram. Mas olha, que belezura! E vocês têm facilidade também para cultivar Milky Way? A Milky Way e a Letícia até hoje eu não tenho uma bacia grande. É outro sonho que eu tenho de fazer. Porque a Letícia aqui, quando o sol está muito quente, ela não tolera o sol daqui. Então eu descobri que ela gosta de um local onde ela pega o sol durante algumas horas e a parte da tarde eu deixo na sombra. Então estou aos poucos conseguindo montar meus arranjinhos com letícias e em breve, com certeza, eu vou ter uma bacia cheinha de letícias também. Outra suculenta também muito linda e fácil de cultivar é a McDougall. Para mim, ela não me dá trabalho nenhum. E agora, com esse frio que tem feito, olha como é que ela está linda, gente. Mas olha, a perfeição dessas rosetas. Olha, coisa mais rica, né, gente? Então, gente, depende do lugar, né? Depende do cuidado. Ó, aqui onde ela pega menos sol, ela tá um pouquinho mais verde, tá vendo? E aqui onde ela tá pegando mais sol, ela fica com as pontinhas rosadas. Aqui ela está compartilhando, na verdade, o vaso com o meu cróton bonitão aqui, ó, coisa linda. E ela está se dando muito bem nesses vasos de cimento.
Esse vaso não é impermeabilizado e ela se dá muito bem aqui. Eu só rego ela quando eu rego o cróton. E aqui do lado eu tenho essa mini jade, que tá com um pouquinho de fungo, ó. Mas eu acredito que seja a rega, né? Talvez ela não tá gostando aqui desse local. Mas a Mac Douglas tá a coisa mais linda, não tá, gente? Outra bacia também que há pouco tempo ela estava ali cheia de espaços, dava para ver o substrato nitidamente porque as mudinhas eram tão pequenas e eu coloquei todas juntinhas para ver se elas cresciam rápido. E realmente deu certo. Algumas suculentas aqui, gente, por experiência própria que eu falo isso. Tem umas que eu planto separadas, só uma espécie, parece que ela não vai para frente. Mas quando eu junto todas assim num único arranjo, que elas estão bem pequenininhas, parece que elas se imprensam e crescem bem rápido. Nem sei se isso tem a ver, mas comigo aqui acontece muito isso. Olha aqui que coisa linda que tá essa Fantôme com as pontinhas rosadas. Aqui são híbridas de pálida que estão ainda pequenas, ó. São gibifloras que eu plantei aqui, tá bem apertadinha, mas quando elas estiverem maiores, qualquer coisa eu retiro elas daqui. Mayalen, suculenta linda, e foi bem fácil também para eu cultivar. Já a Mayalen não me dá muito trabalho não. Qualquer vasinho que eu planto dá super certo. Aqui também eu tenho uma letícia ali no meio, olha. As letícias para mim só dá certo quando eu coloco elas num vaso e tem um pouquinho de sombra, tipo assim, coloco uma planta mais alta para sombrear elas, aí dá certo. Orelhinha de gato, olha que coisa mais fofa. Olha as mudinhas de folha, gente, que riqueza. Olha, coisinha linda. Olha essas mudinhas de folha. Vê se não é uma belezura. Aqui também, gente, eu tenho Black Prince e essa outra roxa aqui, que eu não sei a ID. Tem várias, Fred Ives, alguns seduns, ó. Mirine, tem o sedum Adolphe, um Luz Balmeriano e aqui eu tenho paraguaiense, que estão crescendo bastante. No meio do vaso tem essa mini jade, que tá ficando muito bonita por sinal. Ao lado dela tem várias mudinhas que eu coloquei também. Aqui eu tenho as calanchões, ó. Aí tem essa colher de prata e uma calanchoe ali do lado. Mas tá muito lindo, né? Olha esse Francesco Baldi. Tá perfeito, gente. A parte de cima tá menos colorida e a parte de baixo tá mais colorida. Tá mais estressada. Aqui eu tenho outra bacia que tá em formação ainda, né? Eu plantei aqui algumas McDougall's no cantinho. E à medida que eu vou tendo mudinha, eu vou preenchendo. Aqui eu plantei a Calanco e Vive, que ela é muito bonita, fica bem estressada, ó. Bem colorida também nessa época do ano. E é uma suculenta de facílimo cultivo para mim. Orelha de burro, né? Eu acho lindo quando ela tá assim, ó. Toda branquinha. Calanchoe, olha só, gente, tá vendo flores. Essas mudinhas eu tenho ela há bastante tempo já. E é a primeira vez que tá florescendo aqui comigo. A crassulazinha que eu falei para vocês, ó, que nem parece a mesma planta. Aqui ela tá bem vermelhinha. E aqui, para as calanco e vivem ficar pequenas, eu coloquei elas num vasinho, pote 13, coloquei aqui no vaso. Que essas eu não quero que fiquem muito grandonas. E ao lado ali tem crassula capitela, orelha de Shrek. E essa aqui que é bálsamo, é uma suculenta medicinal. Se você conhece, né? Mas tem gente que não sabe. Aí aqui eu tenho essas orelhas de burro aqui e sedum bronze. Tá assim essa bacia, ó.
logo ela vai estar preenchida. Mais uma lindeza. Aqui está também uma bacia já, essa é uma das primeiras que eu plantei, né? Assim que eu fui fazendo as bacias, eu fui posicionando elas aqui no jardim na frente da casa. E essa é uma das primeiras, então tem algumas plantas ali que são mais antigas e outras que eu fiz o replante agora há pouco tempo. Aonde estava meio vazio, inclusive eu preciso até de tirar algumas plantas aí, replantar e colocar um pouco mais de substrato, porque o substrato desceu muito, né? Então as plantas ficaram muito para baixo. Aqui eu tenho essa orelha de Shrek, olha que coisa linda. Essa orelha de Shrek eu ganhei de um amigo muito especial. Foi até no Dia das Mães, ela me presenteou com essa suculenta. Olha só como é que ela tá ficando grandona. Era um sonho de ter essa suculenta. Até hoje eu não consegui achar a orelha de Fiona, né? Mas a do Shrek eu tenho, olha só. Paraguaiense, mini jade, tem para todo lado. Tem essa aqui também. Essa aqui só tá com uma mudinha aqui, ó. Mas de vez em quando ela fica toda rosinha. Aí aqui são mudinhas novas, ó. Colher de cobre, colher de prata, que tá precisando melhorar. Ali também tem Fred Ives, paraguaiense. Esse sedum aqui é bem antigo, como falei para vocês. Olha a floração dele, gente. Ele é tão bonito. E para mim também ele é de muito fácil cultivo. Gosto muito dessas plantas de fácil cultivo. Gosto muito das pendentes também. E esse é um, olha, que fica muito bonito. Aqui, ó, vocês podem ver como que ele já é bem mais velho, né? Olha só como é que nasce mudinho, ó. Aí depois eu vou podar ele, que aí vai nascer mais mudinha aqui no caule. Aqui também tem Milky Way. E olha essas paraguaienses. Coisa mais linda do mundo, né, gente? E aqui ao lado tem mais uma daquela verde. Olha que suculenta incrível. Tem um formato lindo, maravilhoso. E para mim aqui ela é facinho de cultivar. Gosto muito e quero ter um vaso também com várias delas, tudo num vaso só. Os rabos de macaco também não vou deixar ficar de fora desse vídeo, porque eles estão em pleno desenvolvimento, estão crescendo, é nítido, né? Que ele vai ficando mais branquinho e eu gosto muito. Esse aqui eu não sei se é um híbrido, porque ele tem os pelinhos, ó. À medida que ele tá ficando mais velho, ele tá ficando mais branquinho. Mas a parte de cima, ó, não tem tanto pelinho. E é um pouquinho meio amarelado. O pelinho na parte de cima dele, ó, é amarelado. Então pode ser um híbrido, talvez, né? Uma polinização, talvez, que fizeram do cacto rabo de gato com rabo de macaco. Pode ter resultado numa outra espécie, né? Quem sabe? Não sei explicar muito bem. Aqui eu tenho essa mamilária que tá cheia de frutinhas. Essas frutinhas, gente, parecem, sabe o que? Mini pitaias. Olha as calanchoe, que lindas. Aí aqui também eu tenho um vasinho cheio de cacto que tá muito estressadinho. Tá tudo plantado no coco. Aqui também tem o rabo de gato, que também está crescendo muito. Olha só que diferença. Dessa parte aqui para baixo, ó, é onde ele está crescendo. Esse aqui, por exemplo, tá vindo, ó, 2 galhos. Aqui também, ó, o rabo de macaco deu aqui uma bifurcação, coisa linda. E eles já floresceram, todos dois. Esse aqui tem a florzinha, um laranja bem clarinho. E o rabo de macaco também tem uma certa diferença. Olha que lindo que eles estão. E aqui, gente, essa bacia que eu fiz recentemente, que tem alguns cactos que estavam em vasinhos pequenos por aí, então eu reuni todos numa bacia só. Esse aqui, ó, sou doida para ter um vaso cheião dele, que é o cacto amendoim. Ele costuma... Eu acabo perdendo ele muitas vezes quando chove muito.
Mas dessa vez ele deu certo aqui, ó. Já faz bastante tempo que ele tá aqui. E aqui eu tenho essa eufórbia, ó, que fica pendente. Ela também é muito bonita. E tenho essa outra eufórbia aqui, que é uma eufórbia variegata. No momento não vai dar para vocês verem muito bem. Orelha de Mickey, outro cacto, aquele que dá a flor lilás. E no meio esse cacto aqui diferentão. Muito bonito. Só faltou aqui colocar as pedrinhas, né? Depois eu vou trazer as pedrinhas para colocar. Aí vai ficar mais bonitinho o arranjo. Essa aqui tá um espetáculo. Mesmo as plantas ali, tem locais que tá aparecendo um pouco do substrato, mas ela está muito linda. Se vocês pudessem ver, gente, ao vivo, tá muito, muito linda mesmo. Aqui, ó, tenho essa que deu haste floral. Toda vez que eu deixo ela com haste floral, ela fica muito feia. E agora, graças a Deus, ela se recuperou. Eu nem sei dessa suculenta, que eu tenho ela há muitos anos. E ela é de fácil cultivo. Ela se adapta bem tanto na meia sombra quanto no sol pleno. Aqui, por exemplo, ela pega o sol da parte da manhã inteirinha e a parte da tarde, por exemplo, agora ela tá pegando já a sombra, que é a partir das 2 da tarde, então ela já pega sombra aqui nesse local. Prolífica, que quase que eu perdi todas, mas eu consegui salvar essa muda aqui. Mini Jade. Tem esse Trelesi, olha que lindeza que ele tá. Junto com o Sedum Adolphe, que está agora com floração. Depois que ele floresce, eu venho aqui e corto. Mas assim, eu deixo abrir as flores primeiro. Só não deixo ficar muito tempo, porque senão dá cochonilha, né? Aí, gente, ó. Eu prefiro não deixar, né? As flores ficarem, porque depois ele fica meio feio. Esse aqui, por exemplo, eu não fiz a poda ali. Perdeu folhas aqui. Mas mesmo assim ele tá muito bonito, ó. Bastante brotação. E ao lado, olha aqui. Coisa linda que elas estão. Eu venho aqui, tiro essas folhas secas, ó. De vez em quando elas dão um fungo, mas aí elas logo depois recuperam bem. Aí aqui do lado tem o paraguaiense, McDougall, um Sedum Brasil, que gostou bastante desse lugar. Sedum Adolphe, que eu quero ter mais dele. Tirar esse matinho. Fantôme e Crassula capitela. A Crassula capitela, né? Se você planta ela no sol pleno mesmo, ela fica bem vermelhona. Mas na meia sombra ela fica com a tonalidade um pouco mais verde. Mas não perde a beleza não, ela é linda de todo jeito, pelo menos na minha opinião. Aqui também eu tenho essa suculenta aqui, ó, que é um tipo de calanchoe. Ela é bem bonitinha também. Eu fiz o replante há pouco tempo, mas ela tá ficando bem legal. Essa aqui já é uma conhecida do canal. Olha, gente, os botões. Ela não para de florescer. Ela entrou na dormência já há um tempão. E depois eu consegui, gente. Estou muito feliz. Eu fiz a polinização dela com uma outra rosa. E eu não tinha rosa amarela. Então, olha só, a genética dela passou. E agora eu tenho uma rosa dobrada amarela. Estou muito feliz. E uma rosa simples amarela, com essa mesma característica dela. Coisa mais linda. Cheinha de botões para abrir. Nesse vasão aqui, ó. Toda, gente. Crescendo, desenvolvendo bastante, ó. Graças a Deus. Tá muito, muito linda também. Essa rosinha do sol variegata também tá chamando muita atenção. Então resolvi mostrar para vocês. É uma suculenta assim muito fácil para mim, para eu cultivar. Eu não tenho aquela verde. Essa aqui eu ganhei uma mudinha bem pequenininha, de uma pessoa muito especial. E olha que lindinha, gente. Olha essa florzinha.
Coisa mais linda. Tá pendente aqui, ó, dividindo o vaso com a minha rosa vermelha, que eu fiz o replante dela aí no canal. Tirei ela do chão e coloquei ela no vaso. Pensei até que eu ia perdê-la, mas graças a Deus, olha, se recuperou. E agora eu tô esperando, né, as flores. Olha só como é que ela tá grandona, junto com a rosinha variegata. Rosinha do sol variegata. Para vocês aqui, essa torrezinha aqui é uma madeira que eu coloquei para segurar o fio ali da bomba. Da sacolinha, coisa fofa. Ó, tem Milky Way. Essa aqui eu podei porque eu quero ter mais mudas. E também porque eu queria que brotasse mais ali. Mais mudinhas ali. Então fiz a poda. Está faltando ali a rosetinha do Nus Balmeriano. Aqui na parte de baixo tem Francesco Baldi, Sedum Trelesi e o Sedum Adolphe. Coisa linda, né? Aqui mais Sedum Adolphe, que eu gosto muito desse Sedum. Ele é fácil de cultivar, fica muito colorido agora no frio. Podei aqui também, gente, tirei mudas. E aqui também tem Trelesi. Na parte aqui, ó, no outro vasinho de cimento, paraguaiense com fantomes. Mas só que as paraguaienses estão tomando mais espaço, né? Tem até um Francesco Baldi ali na parte de trás. Mas tá bem bonitinho também esse vasinho. Imagina um sonho realizado. Eu era doida para ter a Gila, né? É uma suculenta maravilhosa. Mas, gente, difícil de cultivar, viu? Tô cultivando ela aqui no tempo. Coloquei aqui essa arvoreta, ó, de... Ai, esqueci. Essa arvoretinha aqui, ó, tá sombreando ela. Para poder ela ficar na hora do sol muito quente. Eu venho aqui e coloco a outra para cobrir ela um pouco. Quando chove, eu venho correndo para cobrir ela. E também na hora da rega, ela dá trabalho, gente. Eu evito de molhar as folhas, porque eu quase perdi essa planta. Ela já deu fungos, né? Ela ficava na minha varanda, mas deu muito fungo lá. Não deu certo. E aqui, no tempo, ela está se dando super bem. Fui inventar também de cortar ela uma vez para tirar a muda, né, do caule, mas não veio muda, eu perdi o caule. E aí, graças a Deus, ela tá aqui. Tô muito feliz também com ela, olha só. Crescendo, desenvolvendo, né, e eu aqui, toda boba, só observando ela. Esse arranjo aqui também tá muito legal. Tá num vasinho de cimento. Olha só, Sedum bronze, olha o colorido dessa planta. No centro tá no centro tem a crassula capitela e alguns bebês ali no meio, a orelhinha de gato, trelesi, e nas bordas tem paraguaiense. Algumas mudinhas eu vou ter que tirar, né, as que estão bem pequenininhas. Não quero perder elas ali embaixo, né, e as outras acabarem sufocando elas. Então eu vou tirar, já comecei a fazer esse trabalho, aos poucos eu tô fazendo replante, mas nem sempre dá para gravar tudo, né, gente? Porque é bastante trabalho aqui no sítio. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui, porque se eu for gravar todas, esse vídeo vai ficar gigante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Se inscreva se não for inscrito, venha fazer parte aqui do meu Jardim na Roça. Será um grande prazer ter cada um de vocês aqui. E a vocês que ficaram até aqui, meu muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Olha só, minha baciona de Fred Ives. Coisa mais linda que ela tá, não é? Um beijo, gente. Tchau, tchau.